Olá! No vídeo anterior definimos a primeira operação com matrizes, a soma. Agora veremos outras manipulações com matrizes que são as transpostas e conjugadas. Dada uma matriz qualquer A, obtemos a sua matriz transposta, reescrevendo essa matriz, mas trocando as suas linhas e escrevendo agora como colunas. Observe que se a ordem da matriz original for M por N, isto é, se ela tiver M linhas e N colunas, a matriz transposta terá a ordem reversa. Ela terá N linhas e M colunas. Aqui vemos uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, e, portanto, a sua transposta será a matriz cuja primeira coluna será 3 e 5, a segunda coluna será -4, 2, e a terceira coluna será 1 e. Portanto, a nova matriz tem ordem 2 por 3. Um fato sobre as matrizes transpostas é o seguinte: dada uma matriz qualquer, ao escrevermos a sua matriz transposta, temos a troca das linhas por colunas, e para essa matriz podemos também encontrar a sua transposta. Ou seja, estamos aplicando novamente aqui o conceito de matriz transposta. Bom, se o que era linha virou coluna, no segundo passo, o que era coluna volta a ser linha. Ou seja, a transposta da transposta é a própria matriz original. Antes de passarmos à nossa próxima definição, vamos relembrar o conceito de conjugado de um número complexo. Dado o número complexo na forma A mais BI, o A é chamado parte real e o B a parte imaginária desse número complexo, o conjugado de Z, que denotamos por Z barra, será igual a A menos BI, isto é, trocamos o sinal apenas da parte imaginária. Geometricamente, dado um número complexo Z, o seu conjugado é como se fosse o reflexo, considerando o eixo horizontal como um espelho. Assim, dada uma matriz qualquer de ordem M por N, cujas entradas são escalares, reais ou complexos, definimos a matriz conjugada de A como sendo a matriz formada por todos os elementos que são os conjugados dos elementos da matriz original. Considere, por exemplo, essa matriz de ordem 2 por 2. Observe que esses elementos são números complexos. O último elemento é um elemento cuja parte imaginária é nula, mas não deixa de ser um número complexo. Portanto, a sua matriz conjugada é reescrevermos todos esses elementos considerando seus conjugados. Conjugado de 2 mais 3i, 2 menos 3i. Conjugado de 1 menos 3i, 1 mais 3i. Aqui, da mesma forma, escrevemos o conjugado. E o conjugado de um número que é puramente real é ele próprio. O que chamaremos de matriz conjugada transposta nada mais é do que a transposta da matriz conjugada que vimos anteriormente. Vamos denotar esse tipo de matriz com essa notação, A e um asterisco como expoente, e, portanto, a matriz conjugada transposta é, tomamos a conjugada da matriz A e depois a sua transposta. Para ilustrar, considere essa matriz de ordem 2 por 3. Veja que ela tem entradas complexas, sendo que um elemento é puramente imaginário e o outro elemento é puramente real. Tomando então a matriz conjugada, vamos obter a seguinte matriz. Lembrando que, como esse número é imaginário puro, o seu conjugado é menos 2i. E como esse é um real puro, o conjugado é ele próprio. Observe que a ordem da matriz não foi alterada, estamos apenas tomando o conjugado de cada elemento da matriz. Depois de obtida a matriz conjugada, obter a matriz conjugada transposta é simplesmente tomar a transposta desta matriz. Como ela era de ordem 2 por 3, a sua transposta será de ordem 3 por 2, onde o que era linha passa a ser coluna. Duas observações acerca das transpostas e conjugadas. A primeira delas é que se tomarmos a matriz conjugada transposta de uma dada matriz A e fizermos de novo este procedimento, o resultado obtido é a matriz original, assim como com a transposta.
E um outro resultado é que se a matriz tem elementos somente reais, puramente reais, então a matriz conjugada transposta é exatamente igual à matriz transposta, uma vez que conjugado de números reais continua sendo ele próprio. Vejamos o porquê da primeira observação. Tomar a matriz conjugada transposta de uma dada matriz e fazer essa operação novamente é o seguinte. Para a primeira matriz conjugada transposta, então, esse asterisco significa que estamos tomando a conjugada daquela matriz, entre parênteses, e depois a transposta dessa mesma matriz. Mas o que está entre parênteses é também uma conjugada transposta, ou seja, você está tomando a transposta de uma matriz, no caso a matriz A, e depois tomando o conjugado dessa matriz. Lembrando que a conjugação, tomar a matriz conjugada ou a matriz transposta, como um procedimento não depende do outro, a ordem é irrelevante. Muito bem. Então, neste caso, temos a matriz transposta de A, você tomou aqui o conjugado, e depois tomou novamente o conjugado. Bom, num número complexo, tomar o conjugado e depois tomar o seu próprio conjugado, você retorna à matriz em questão. No caso, a matriz transposta. Portanto, o que temos aqui é a transposta da transposta de A. Como já sabemos, é a própria matriz A. Essa manipulação com matrizes que estamos chamando de transposição tem algumas propriedades. Considere duas matrizes A e B, ambas de mesma ordem, e alfa um escalar, um número real ou um número complexo. Então, a primeira propriedade é a seguinte: a transposta da soma de matrizes é igual à soma das transpostas. A mesma propriedade vale se considerarmos a matriz conjugada transposta. A conjugada transposta da soma é a soma das conjugadas transpostas. Se multiplicarmos a matriz A por um escalar alfa e o resultado, depois disso, tomarmos a transposição, é a mesma coisa de multiplicarmos o escalar pela transposta apenas da matriz. Já no caso da conjugada transposta, ao multiplicarmos uma matriz por um escalar alfa, o resultado é o produto entre a conjugada transposta da matriz e o conjugado do número em questão, uma vez que ele pode ser um número complexo. A prova dessas propriedades é relativamente simples. Basta, por exemplo, considerarmos matrizes pequenas, de ordem 2 por 2, por exemplo, genéricas, e calcularmos aqui os dois lados e verificarmos depois que de fato são iguais. Definidas a transposta e a conjugada transposta de uma matriz, temos aqui algumas simetrias que aparecem em matrizes quadradas. Então, daqui por diante, consideramos apenas matrizes quadradas. O primeiro conceito de simetria é o seguinte: uma matriz é dita simétrica quando ela for exatamente igual à sua transposta. Por exemplo, considere a seguinte matriz. Observe que a sua transposta, que está aqui ao lado, é simplesmente obtida depois de escrevermos cada linha como sendo uma coluna. Repetindo o processo para as demais linhas, temos o seguinte. Observe, então, que as duas matrizes são iguais. Embora trocando aqui a posição de linhas por colunas, a matriz obtida é exatamente igual. Portanto, essa matriz é simétrica. Já quando ocorrer de a matriz transposta ser igual à matriz A, mas com todos os seus elementos com sinais trocados, nesse caso diremos que a matriz é antissimétrica. Por exemplo, dada a matriz 3 por 3, como neste exemplo, se trocarmos aqui a posição das linhas e escrevermos como colunas, observe que a matriz obtida, pelo menos em valor absoluto, seria igual a essa matriz também considerando o valor absoluto. Mas temos uma troca de sinais. Por exemplo, o elemento que aparece aqui na segunda coluna e na primeira linha, se compararmos nas duas matrizes, eles têm apenas sinais trocados.
O mesmo acontece com esse 1, e se compararmos os demais elementos da matriz, também. Como isso ocorre para todos os elementos, então a matriz transposta é igual a menos a matriz A. Portanto, a matriz A é antissimétrica. E note que, quando temos uma matriz quadrada, apenas matrizes quadradas, quando tomamos a sua transposta, a diagonal principal não muda, ela permanece igual. Portanto, com matrizes quadradas, ela e sua transposta têm a diagonal principal sem mudanças, iguais. Já que para matrizes quadradas, a diagonal principal dela e de sua transposta são iguais, então se tivermos uma matriz antissimétrica, ou seja, a matriz transposta é igual a menos a matriz original, então a única maneira de termos um número igual ao seu simétrico é quando ele é zero, ou seja, neste caso de matriz antissimétrica, a diagonal principal é necessariamente nula. Para matrizes conjugadas transpostas, temos conceitos semelhantes ao que vimos ainda há pouco. O primeiro deles é que uma matriz é dita hermitiana quando a sua conjugada transposta é exatamente igual à matriz original. Por exemplo, dada essa matriz aqui 2 por 2, ao escrevermos a sua matriz conjugada, ou seja, reescrevemos essa matriz e colocamos aqui o conjugado de cada número complexo desse, o resultado obtido é o seguinte. E, tomando a matriz transposta dessa matriz que já é uma conjugada, obtemos então a matriz transposta conjugada, ou conjugada transposta. Observe que essa matriz é exatamente igual à original. Todos os elementos correspondentes iguais. Portanto, a matriz conjugada transposta é igual à própria matriz, e aqui temos uma matriz hermitiana. Por fim, diremos que uma matriz é anti-hermitiana se acontecer de sua conjugada transposta ser igual a menos a matriz original. Aqui temos uma ilustração de matrizes anti-hermitianas. Dada a seguinte matriz A de ordem 2 por 2, a sua conjugada é a seguinte matriz. Aqui estamos reescrevendo, apenas considerando os conjugados de cada número complexo aqui. Dada a matriz, então, conjugada, a sua transposta, ou seja, a matriz conjugada transposta da original, é então essa matriz. Observe que, de acordo com as posições correspondentes, a única diferença que temos é o sinal. Todos esses elementos estão com o sinal trocado com relação à matriz original. Portanto, a matriz A é uma matriz anti-hermitiana. No próximo vídeo, definiremos a multiplicação de matrizes e veremos as suas propriedades. Até lá!